Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui. E agora a gente vai fazer o nosso primeiro projetinho com o bloquinho de condição C. Tá? Para isso, previamente, eu já peguei meu Arduino Uno, conectei a ele um potenciômetro, daquela forma padrão que a gente está acostumado, né? Um terminal no GND, o outro terminal nos 5 volts e o terminal central eu fiz a conexão na porta de entrada A0. Complementando essa montagem, eu criei aqui um conjunto LED resistor, né, e liguei no pino 12. Deixe-me aqui alterar o valor dessa resistência, né, o padrão dela é 1 kΩ. Quando a gente insere, eu vou colocar aqui 220 ohms para facilitar o nosso brilho. Então, qual que é o objetivo dessa montagem, aonde eu quero chegar? Eu criei aqui um bloquinho de notas, né, para nos auxiliar. Então é o seguinte, nós vamos criar a nossa variável pot, pode ser qualquer nome, tá? Eu vou chamar de pot. Aí eu vou ler o valor do potenciômetro, tá? Eu vou ler o valor desse componente aqui, que está na entrada A0, e vou preencher a variável pot com o valor que eu acabei de ler. Tá? Vou ler esse valor e vou comparar o valor desta variável pot com 500, por exemplo. Tá? A minha referência vai ser 500. Se for verdadeiro, eu quero que ele acenda o LED do pino 12. Se for falso, ele não vai executar. Ok? Para ajudar, né, a gente a visualizar o valor do potenciômetro, a gente vai usar um monitor serial, tá? Que eu não coloquei aqui como algo do programa, mas é uma ferramenta interessante para você poder acompanhar o valor ali do monitor serial. Então vamos lá para o nosso procedimento, né? Vou abrir aqui a guiazinha de código. Vamos criar aqui a nossa variável. Então vou pressionar aqui o criar variável e vou chamar de pot, P-O-T. E aí eu vou dar o botão OK. Criei aqui a minha variável pot. Para começar a trabalhar com ela, eu vou definir a variável pot como sendo 0, tá? Que é o ponto de partida para esta variável. O que eu quero agora, né? Eu quero testar o valor de pot. Mas para isso, né, eu preciso fazer a leitura desse valor que está lá. Então a gente vai fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar aqui um botãozinho de controle para guardar 1 segundo depois da inicialização, tá? Para que ele não faça nenhuma leitura errada ou nenhuma leitura que não seja aquela que eu estou desejando. Então a gente define como 0, pede para ele aguardar um pouquinho e depois ele executar o que vem a seguir, tá? Aí eu vou pegar aqui a minha variável e eu vou definir o valor de pot como sendo, vamos aqui para a entrada, a leitura do pino analógico que está lá no A0. Exatamente como a gente fazia nos materiais anteriores, né? Então eu criei a variável e estou atribuindo a ela o valor que está na porta A0. Agora eu vou colocar minha condição de controle. Então eu venho aqui em controlar e vou trazer o bloquinho C. Tá bom? Então está aqui. O que eu preciso definir agora? Qual é a minha condição de comparação? A condição que vem aqui dentro dessa caixinha. Então eu venho aqui para o grupo de matemática e eu vou trazer aqui os meus elementos de comparação. Vou montar aqui fora, depois a gente arrasta para dentro do bloquinho. Então, primeiro, eu preciso comparar a minha variável a um determinado valor de referência. A minha variável é a variável pot, que vem aqui, e eu quero que essa variável pot seja maior do que 500. Ok? Então, cliquei aqui dentro e digitei 500. Vou pegar aqui a minha variável pot e vou introduzir aqui dentro. O que esse bloquinho C vai fazer, né? Ele vai ler a variável pot e vai verificar se é maior do que 500. Se for falso, ele não vai fazer nada. Ele pula e vai para a próxima instrução. Se for verdadeiro, ele vai vir aqui executar o que está aqui dentro. O que é que eu quero que ele faça? Que ele acenda o pino 12. Então eu venho aqui no bloquinho de saída, vou trazer aqui o meu definir como alto, né? Vou colocar aqui definir 12, que é o pino 12 que a gente criou.
e vou deixar assim. Pessoal, observe que eu não vou pedir para o LED apagar. Tá? Então, ao alcançar o valor maior do que 500, esse LED acende e fica aí indefinidamente. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui só para poder acompanhar? Ó, vou dar uma puxadinha aqui. Tá? E vou trazer um monitor serial. Ó. Vou trazer um monitor serial para cá, para a gente poder acompanhar a leitura, antes que ele execute o bloquinho C. Né? E aqui, ao invés de Hello World, eu quero que ele imprima para mim o valor de pot. Trouxe aqui então. Então, qual é a nossa lógica? Né? Criei uma variável pot e defini essa variável como sendo 0. Pedi para o Arduino aguardar um pouquinho e aí começar a fazer a leitura do valor de tensão, né, que está presente lá na porta A0. Esse valor vai ser armazenado na variável pot. A gente vai fazer a impressão lá no monitor serial e depois nós vamos comparar. Se o pot for maior que 500, ele vai acender o LED. Enquanto for falso, ele não vai fazer nada. Tá? Então vamos lá. Vou trazer aqui agora meu código, né? Vou recolher ele aqui um pouquinho. E a gente vai iniciar a simulação. Tá bom? Observe que o meu potenciômetro ele está aqui no limite esquerdo, né? Então ele está em 0. Aí o LED não acende. Vamos dar uma olhadinha aqui no código, né? Para a gente acompanhar o monitor serial. Ó. O monitor serial está lá em 0. O que eu vou fazer agora, né? Deixa eu tentar recolher aqui um pouquinho essa telinha. Ó lá. Ficou visível, né? Vamos começar a atuar aqui no eixo do potenciômetro. Ó. Se você olhar aqui no monitor serial, 246. 246 é menor do que 500, não executou. Vamos lá. Vou trazer aqui um pouquinho mais para cima. Ó. Já estamos aqui em 471. É menor do que 500, então ele não executou. Mais um pouquinho que eu der aqui, olha lá, o LED já acendeu. Por quê? O valor que a gente está tendo aqui é 573, que é maior do que 500, que é a minha referência. Então, a partir do momento que esta condição foi validada, né, ela foi dita que ela é verdadeira, aí ele executa o comando que está aqui embaixo. Nós não adicionamos nenhum bloquinho para apagar o LED, não tem nenhuma condição adicional. O objetivo aqui era única e exclusivamente, né, fazer com que o LED acendesse assim que o potenciômetro alcançasse o valor de 500. E é o que a gente tem aqui. Tá bom? Então, se você agora retornar o valor do potenciômetro para cá, ó, como 20, ele não apaga o LED, né? Porque a gente não pediu para ele fazer nada nesse sentido. Tá? A hora que ele alcançou essa condição verdadeira em algum momento, ele acendeu o LED como verdadeiro e assim permaneceu. Tá bom? Bom, pessoal, pratique, né? Construa aí o seu circuitinho, faça aí os seus bloquinhos e qualquer dificuldade você pode nos acionar. Um forte abraço e até mais.